Saudando do Cordeiro com a paz de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom, varão? Vitória. Glória a Deus. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza. Livro do profeta Miqueias. Miqueias é logo após o profeta Jonas. Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 18 e 19. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim o Santo Livro: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Até aqui tenha bondade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que estão no final que ainda há lugar aqui na frente. Então, se os irmãos desejarem e puderem, ficarei grato. Amém? Para nós darmos a restrita atenção à palavra. Aqui, no capítulo de número 7 de Miqueias, é revelado um dos maiores atributos, ou um dos maiores, porque o maior, na minha humilde concepção, é a santidade de Deus. Mas aqui, na indagação do profeta, meu diálogo Jorge, é revelado para mim e para você a grandiosidade do amor de Deus. O profeta menciona, escute isso aqui, gente, escute isso aqui. O profeta menciona quem é semelhante a Deus. Quem é semelhante ao Senhor? Por quê? Ele diz: Senhor, quem pode se assemelhar a ti para perdoar pecados e iniquidade, e mais, esquecer da rebelião do restante da tua herança? Irmão, isso aqui é um absurdo, é um escândalo da graça. Sabe por quê? Porque Paulo fala em Romanos 3:23 que, sem exceção, desde aqui ao último lá, desde aqui até as crianças que estão ali, Paulo fala que todos pecaram. Todos os grandiosos homens de Deus. Você pode falar de Moisés, você pode falar de Elias, você pode falar de Eliseu, pode falar de Jeremias, Isaías, Amós, Naum, Abacuque, Noé, Paulo, Pedro, Mateus, Lucas, João, qualquer um. Os pais da igreja, todos, amados, todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nosso pastor Elvis, ele tem o hábito de dizer em algumas oportunidades que se Deus pegasse a terra, colocasse num saco com todos os habitantes da terra e lançasse no inferno, Deus seria justo. Deus seria justo. Absolutamente justo. Porque todos pecam.
Miqueias, apesar de ser um homem do campo, Miqueias não era um homem inculto. Miqueias era um poderoso orador, mestre em metáforas, habilidoso em trocadilhos. Você vai ler o livro de Miqueias, você vai ver a habilidade na oratória de Miqueias. Homem do campo, camponês, um agricultor, cuidava de animais. Todavia, Deus, pela sua misericórdia, Ele levanta às vezes os mais simples, aos olhos humanos mais humildes, aqueles que não estão em evidência, aqueles que não são famosos, aqueles que não têm uma família de importância, de renome. Deus pega, diz a Bíblia, as coisas loucas, ó glória, para confundir as sábias. As que não são, para confundir as que são. As fracas, para confundir as fortes. Deus pega esses, amados. Aqueles que se acham incapazes, incompetentes, que não têm condição, como Jeremias, como Moisés, que falou: Senhor, eu não sei falar, eu não sou bom em oratória, eu não sou bom em homilética, eu não sou bom em retórica, eu não tenho condição de estar à frente do teu povo, eu não tenho condição de ministrar ao teu povo. Senhor, eu sou uma criança. Aí Deus fala para Moisés: quem fez a boca do homem, ó glória? Ele está falando: não se fie nas suas condições, porque se eu te criei, eu te capacitarei, ó glória. Sou eu, Moisés, não é você. Tem nada a ver contigo. Tem nada a ver contigo, Jeremias. Não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. E se eu mandar tu arrancar, tu arrancarás. Eu te levantei por profeta nessa terra. Deus revelou a Miqueias, num tempo de prosperidade, não de crise ou escassez, num tempo de prosperidade, a queda de Samaria, a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico, o retorno do exílio. Agora imagina, Rodolfo, imagina o profeta receber uma mensagem de caos, uma mensagem de martírio, cativeiro, escassez, num tempo de bonança. Quem ia querer ouvir essa mensagem? Chamariam ele de louco, chamariam ele de profeta do caos, chamariam ele de lunático, porque o contexto, o histórico é o seguinte: havia fartura e prosperidade material no final do 8º século antes de Cristo. Então, tanto o reino do norte como o reino do sul estavam em prosperidade, estavam obtendo êxito. O rei Uzias, que era rei de Isaías, note, quando o rei Uzias morre, o profeta passa a ver Deus, porque Deus para o profeta era o rei. E nós passamos isso no ano de 2018. A cristandade brasileira achou que o presidente, que se tornou presidente da República, era um Messias redentor da nossa nação. Se fiaram num rei da terra, acharam que ele redimiria a nação brasileira. E quem redime a nação brasileira não é presidente da República, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh glória, oh glória. A minha esperança não está em redentores messiânicos humanos. A minha redenção, a minha salvação se encontra em Cristo Jesus e somente Cristo, amado. Por causa disso, das vitórias militares trouxeram-se riqueza, fartura, bonança, conquista, construções, troca de carro, vestimentas caras, luxuosas, viagens. E o povo abandonou a casa do Senhor. Por causa da riqueza da terra, abandonaram a riqueza do céu.
E Jesus nos advertiu, Jorge, ele fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam, mas ajunteis para vós tesouro no céu, ô glória, aonde o ladrão não mina, não rouba, e a ferrugem não consome, porque lá quem guarda a nossa recompensa é o Senhor, aleluia. É lá. E infelizmente, amados irmãos, o povo não sabe lidar com riqueza. Infelizmente, a maioria não sabe lidar, Vitor, com fartura. Infelizmente, a maioria não sabe lidar com as bênçãos que o Senhor concede. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue lidar com o sucesso, com a fama, com o reconhecimento. No meio disso tudo, as pessoas se perdem. No meio disso tudo, as pessoas deixam de buscar o abençoador para buscar a bênção. E aqui nessa igreja você nunca vai ouvir da nossa boca para que você vá buscar a bênção. Aqui nós sempre apresentaremos o abençoador, o galardoador, aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Cristo, amado. À medida que o comércio, à medida que as conquistas militares de Uzia foram crescendo, tanto o Reino do Norte e o Reino do Sul foram tendo prosperidade, junto da prosperidade veio riquezas ilícitas, junto da prosperidade veio a impiedade, junto da prosperidade veio a injustiça, junto da prosperidade veio a idolatria, junto da prosperidade veio a imoralidade sexual, junto da prosperidade veio o abandono acerca da presença e da gloriosa manifestação do Espírito de Deus. E Deus levanta o profeta para falar: profeta, clama uma lamentação para esse povo, dizendo para esse povo voltar e buscar a minha face. Porque, irmãos, quando está todo mundo bem, a gente tem uma tendência a não buscar a presença. Nós somos tomados de assalto pelas bênçãos. Nós somos tomados de assalto às vezes pelo conforto. Nós somos tomados de assalto porque a enfermidade não bateu a porta, a morte não nos tomou, a morte não tomou o familiar, a gente está vivendo paz, quietude, a gente está vivendo bonança. Com isso a gente já não busca mais a presença, com isso a gente já não tem mais prazer nos cultos, com isso a gente já não tem mais prazer na reunião de oração, com isso a gente já não tem mais prazer nas vigílias, com isso a gente não tem mais prazer em evangelizar. Por quê? Porque a gente está buscando o reino da terra e não o reino do céu. E a palavra é diversa, totalmente contrária. Ele fala: mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus fala para Miqueias: olha, como está? Como está o teu povo? Miqueias estava muito bem lá, trabalhando, Márcio, arando a terra, cuidando do rebanho de ovelhas, de gados, e Deus o toma de assalto em visão, em profecia, e ele fala: olha, profeta, olha como está a nação está prevaricando, a nação está em pecado, a nação está em idolatria, a nação está em imoralidade, a nação está em depravação. Olha, profeta, está tudo errado. Aos olhos dele parece que está tudo bem, mas não está. Não está nada bem com a sua vida espiritual e você acha que está. Não está nada legal com você e você acha que está. Deus está te chamando para enxergar o poço que você se encontra, de um esfriamento espiritual, de um abandono da fé, uma apostasia dentro da igreja. Deus quer que você enxergue e olhe, porque Ele quer te salvar. Oh, glória! Quer te salvar.
profeta chora. O profeta lamenta. Miqueias capítulo 1, versículo 5 em diante diz: tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque de preço de prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se revolveram. Por isso lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu, e farei uma lamentação como de dragões, e pranto como de avestruzes. Meu irmão, entra na internet e veja, como um avestruz lamenta, como um dragão poderia estar chorando, uivando. Você já viu os chacais, os lobos, quando eles ficam uivando na noite? E tem gente que fala, está morando alguém. Já ouviu isso? Quando os lobos, os cachorros começam, aí o dono fala, está morando alguém. Bate na madeira 3 vezes. O profeta diz, por causa disso, por causa da idolatria, por causa do lucro indevido, meu Deus, eu lamentarei, eu uivarei, eu andei nu, eu vou andar nu, eu vou mostrar vergonha, para que eles possam se chocar. Irmão, você não chocaria se eu começasse a tirar meu terno aqui e andar nu? Você não ficaria escandalizado, não? O pastor ficou maluco, andando pelado. Que isso? Olha onde o profeta chegou para o povo reconhecer o pecado. Eu vou uivar como dragão, eu vou chorar como avestruz, eu vou tirar minha roupa e vou andar pelado, para ver se eles despertam. Porque a sua chaga é incurável, versículo 9. Porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Meu Deus, o pecado ele foi crescendo, se avolumando, ele foi tomando proporções inimagináveis, ele foi tomando desde a liderança política, a liderança religiosa, e alcançou o povo, alcançou a nação, tomou a plebe, todo mundo foi infectado pelo fio chamado pecado, todo mundo começou a pecar de maneira exacerbada e nem sabiam o que era pecado. Capítulo 2 de Miqueias diz: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam mal, à luz da alva o praticam, ou seja, na luz do dia, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e os arrebatam, e casa e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. A avidez era tamanha, a ganância era tão grande, que eles não tinham problema nenhum em destruir famílias, em arruinar casamentos, em destruir gerações. Eles não tinham escrúpulos em destruir nações. É isso que a nação brasileira está flertando com a legalização do aborto, está flertando com a legalização das drogas, está flertando, amados irmãos, em legalizar aborto na infanto-juvenil. Irmão, a gente está adorando ídolos, homens pseudos, que são ídolos políticos, de A, de B, de direita, de esquerda, e estamos esquecendo da lei do Senhor. Deita na cama e fica pensando: eu vou comprar a casa de fulano, porque fulano está duro mesmo. Vou comprar a casa dele. Eu compro a casa dele e eu alugo. Mas a família, eu não quero saber. Eu quero lucro. Eu quero ganho.
quero ficar próspero. Não importa o que eu faço, se é até legal. Porque tem coisa que é legal, mas não é moral. Tem coisa que perante a Constituição pode ser até legal, mas não é moral. Porque Deus é um Deus que julga as intenções do coração. E isso começou a tomar a nação uma proporção sem limite. Que Miqueias ficou escandalizado a ponto dele querer andar nu, Guilherme, para ver se chocava o povo. Mas, irmãos, infelizmente as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir esses profetas. As pessoas não querem ouvir a palavra bíblica cristocêntrica. As pessoas não suportam mais sermões expositivos. As pessoas não suportam mais uma leitura extensa da Bíblia. As pessoas não suportam mais um pregador bíblico. Ele tem que revelar CPF, ele tem que revelar com quem fulano vai casar, ele tem que revelar onde Bertano tem que morar, ele tem que ser um guru. Sabe por que a gente está assim? Porque a corrupção, ela não começa de baixo para cima, mas de cima para baixo. Das lideranças. E Deus levanta o profeta Miqueias para fazer uma profecia contra as injustiças. E olha o escândalo, Miqueias capítulo 6, vai para lá junto comigo. Miqueias 6. Olha o que Deus falou a Miqueias. Vê se tem alguma coisa parecida com o que está acontecendo agora. E te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e que andes humildemente com o teu Deus. Deus simplesmente está falando: faça o que é correto, faça o que é justo, ande na minha presença e ser perfeito, seja semelhante a Enoque, ande comigo. A voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouve a vara a quem ordenou. Ainda há na casa do ímpio teus homens de impiedade, e o efa pequeno, que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentira, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, meu Deus do céu, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás vinho, porque se observam os estatutos de Onri, e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e todos os seus habitantes, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Escute isso aqui, olha para cá. Miqueias cita dois reis aqui, Onri e Acabe. E ele diz que o Senhor requeria do povo que praticasse a justiça, amasse a benevolência ou a beneficência, que andasse na presença dele. E ele fala: eu vou te levantar, profeta, para clamar nas cidades, porque o povo não quer mais vida de oração. O povo está correndo para suas correrias. O povo está querendo mais as coisas do que a presença. Estão amando as coisas e usando as pessoas. O povo está dando ouvido aos reis da terra e estão deixando de ouvir o rei do céu. E pior, estão ouvindo gente que não serve a Deus.
estão tomando conselho, se associando a pessoas que são a favor do aborto, que são a favor da legalização da maconha, que são contra a vida, são contra Deus. Estão tomando por conselho quem não deveria tomar. Aí olha o que Deus diz aqui. Ainda na casa do ímpio tesouros de impiedade, o Eva pequeno, que é detestável, seria eu limpo com balanças falsas, com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentira. A sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te, assolando-te, por causa dos teus pecados. Sabe o que é isso aqui, irmão? Ele está falando da economia. Ele está falando, vocês não estão percebendo que o biscoito que você comprava 10 anos atrás, ele tinha um peso e tinha um outro valor? E hoje você compra o mesmo biscoito e ele diminuiu, o preço aumentou? Será que você não está percebendo que eles estão utilizando de balança enganosa? Será que você não está percebendo que o quilo de feijão há 10, 15 anos era um preço e agora o preço mudou e o produto piorou? Será que vocês não estão percebendo? Quando nós vamos no mercado, no açougue, comprar uma roupa, um calçado, que nós estamos sendo assaltados, saqueados, e ainda assim estamos aplaudindo esses que estão saqueando a nação. Será que vocês não estão percebendo? Olha o que Deus diz aqui. Porque os seus ricos estão cheios de violência, e seus habitantes falam mentira, sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te, assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás. A tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Com aqueles que estão enriquecendo com o dinheiro do povo, com a gordura do povo. Ele está falando, rico, não adianta colocar câmera, não adianta andar em carro blindado, não adianta morar na Barra da Tijuca. Com aquilo que você está fazendo, vai ser isso que vai te matar. Você vai morrer no seu castelo. Você será assassinado aonde não havia assassinato. Porque estão lucrando à custa de injustiça. Pastor, você está falando do caso dos médicos na Barra da Tijuca? Pode ser. Mas não é só aquele caso. Inúmeros casos. Mas é isso aqui que está acontecendo atualmente. Atualmente. E Deus, Ele vai dando cada um segundo as suas obras, amado. Ele vai dando cada um segundo as suas obras. Deus fala, e aquilo que te livrares, eu te entregarei a espada. Eu te entregarei. Não vai adiantar. Semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona e não te ungirás de azeite. E o mosto, mas não beberás vinho. Ele está falando, sabe o quê? Pessoas que têm recurso e dinheiro e servem a Deus, achando que Deus não está enxergando o pecado, gente. Está falando que oferta dinheiro de crime, de bandidagem. Fala, Deus, estou na tua casa. Estou te servindo, estou te adorando. Aí Deus diz, tu vai semear, mas tu não vai colher. Tu vai pisar azeitona para ter azeite, unção, graça, poder do Espírito Santo, mas você não vai obter. Você vai querer ter a alegria do Espírito, mas isso não vai ocorrer. Por quê? Porque as mãos estão sujas de sangue. Vocês estão ouvindo Omri e a casa de Acabe, rei profano, rei perverso. Mas não é só a liderança política. A liderança religiosa é a principal culpada disso tudo. E isso me entristece. E me causa temor. Me causa temor. Porque a palavra me fala, Jorge, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A palavra que eu prego hoje pode ser condenação para mim amanhã, se eu não andar nos estatutos do Senhor e não viver em vigilância. Aí Deus levanta o profeta agora para pregar para a liderança religiosa.
Ele advertiu a liderança política. Ele advertiu a sociedade. Agora ele vai advertir a liderança religiosa. Porque a culpa parte da liderança religiosa, que fica influenciando o povo. Miqueias capítulo 3, ouça, leia. Miqueias 3:1. Mas disse eu: ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel, não é a vós que pertence o saber, o direito, a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e o que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como a carne do meio do caldeirão, então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, versículo 6, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, os adivinhos se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Versículo 8, mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio do juízo e do ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com justiça. Os chefes dão a sentença por presente, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? As nossas profecias não estão acontecendo? As minhas visões não estão acontecendo? O Senhor não me tem revelado? Olha, Deus está a meu favor, expulsei o demônio. Olha, o Senhor está a meu favor, curei o enfermo. Olha, o Senhor está a meu favor. Uma alma se converteu. Mas dá a sentença por dinheiro, por ganância, por interesse espúrio. Aí ele diz: nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, por causa dos pastores, por causa dos adoradores, por causa da liderança política e religiosa, Sião será lavada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Meu Deus do céu. Minha tangedora, por favor. Se nós não levantarmos para pregar a verdade, a mentira vai prevalecer, gente. A frase de Martin Luther King fica em minha alma, que ele diz: o que me assusta, que me deixa atônito, aturdido, estupefato, não é o grito dos maus, não são os homicídios, são os estrupos. Não é um pai que matou a filha e a sobrinha martelada e tacou fogo. Não é isso que me assusta. Porque quem é mal só pode dar mal. Quem é morto só pode produzir morte. O que me assusta não é isso. O que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É a omissão daqueles que sabem a verdade. É a omissão daqueles que são portadores da verdade bíblica. O que me assusta é esse que tem a verdade na tábua do coração e não falar a verdade para quem está em pecado. Porque, irmão, a despeito disso tudo, a despeito dos crimes de Israel, de Judá,
a corrupção política, religiosa, as balanças enganosas, a fraudulência, a imoralidade, a idolatria, irmãos. Há inúmeras pessoas enganadas lá no Belém do Pará hoje. Uma procissão com milhões de pessoas, fazendo o Círio de Nazaré, levando uma imagem, irmãos, num bafo, num calor escaldante. E eles estão, como o nosso pastor pregou aqui, eles estão fazendo isso com sinceridade. Eles creem naqueles ídolos. Jorge, só se almoça em Belém depois que a imagem chega na catedral. Ninguém pode almoçar. Criança de colo, criança que anda, velho, novo, ninguém pode almoçar antes que a imagem chega lá. Por quê? Eles estão cegos. Aí estava lá a liderança apresentando o ídolo para eles. E todo mundo fazendo sinal. Irmãos, se a gente não anunciar, essas pessoas vão perecer. Irmãos, se a gente não abrir a boca, essas pessoas vão para o inferno. Irmãos, a gente tem que apelar para a misericórdia de Deus. Por isso que no final do capítulo do profeta ele fala: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu seria um homem duro, porque eles são merecedores do inferno. Eles transgrediram a sua lei, eles abandonaram o seu estatuto, eles deixaram de te adorar. Mas quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e não esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará piedade de nós, subjugará todas as nossas iniquidades e lançará, ó glória, todos os nossos pecados nas profundezas do mar, ó glória. Ele está falando, irmãos, que Deus é poderoso para perdoar, Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para revestir, aleluia, a nação brasileira do Espírito Santo. Ele é poderoso para, através da nação brasileira, começar um avivamento na terra. Para isso a igreja de Cristo tem que se levantar, para isso a igreja de Cristo tem que evangelizar, para isso a igreja de Cristo tem que amar. Ele faz um apelo à misericórdia do Senhor, à imutabilidade do Senhor, à fidelidade do Senhor, o pacto do Senhor com Abraão, com Isaac e Jacó. Ele recorre à misericórdia, à graciosidade de Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ele recorre ao perdão do Senhor revelado em Cristo. Ele recorre ao amor do Senhor revelado em Jesus, que eu, Cristo, não tenho condições. Tu acha que eu perdoaria aquele homem que matou a própria filha martelada e a sobrinha e tacou fogo? Você acha que eu perdoaria? Se essa fosse a minha filha ou minha sobrinha, eu não sei o que eu faria. Eu não sei se eu teria domínio próprio suficiente para derramar sobre aquele homem perdão e misericórdia, Jorge. Eu não sei. Mas o profeta Miqueias fala: Senhor, ninguém é semelhante ao Senhor. Só o Senhor pode se apiedar-se de nós. Só o Senhor pode subjugar as nossas iniquidades e lançar todas elas nas profundezas do mar, lá no fosso de Mariana, lá onde as máquinas não podem alcançar, lá onde o ser humano foi explodido pela pressão do oceano. É lá onde ninguém tem condição de ir. É lá que o Senhor vai lançar todos os nossos pecados. Foi lá na cruz do Calvário que Ele nos redimiu, que Ele nos perdoou. É lá. É necessário arrependimento de pecado, gente. Você não pode viver da mesma maneira. Você não pode ver um familiar seu indo a caminho do inferno e se conformar com isso. Isso tem que começar pela oração, pelo joelho dobrado, jejum, se vestir de pano de saco de cinza
sentir a miséria alheia. Deus perdoa pecados, irmão. Você não sabe o quanto dura isso. Quem estava na vigília aqui ontem sabe. Eu orando aqui por inúmeras pessoas e orando pelo meu pai. Eu saí daqui, sabe quem eu vi na barraca aquela hora, Jorge? Meu pai, bebendo cachaça. Mas eu acredito que o Senhor é poderoso para se apiedar. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando pela fé. Isaías disse: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2,24, Pedro disse: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Irmão, não foi pouca coisa o que Jesus fez por você. Não foi pouca coisa que Jesus fez por mim. Eu era um bêbado, um profano, um adúltero, um mentiroso, um palavrão dormia na minha boca. Eu era digno do inferno. Como não se fiar na misericórdia do Senhor? Êxodo 34:6 diz: passando por o Senhor perante a sua face, clamou Jeová: Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Salmo 86:5 diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Miqueias 6:8 diz: ele te declarou, ó homem, que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e que ames a beneficência e andes em humildade, aleluia, com o teu Deus. Deus está chamando a nação brasileira, a igreja cristã Voz da Verdade, para andar com Deus. Com Deus. Se fiar na misericórdia, o apóstolo do amor nos garantiu: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, se declararmos, se expormos, se colocarmos para fora, se a gente colocar os nossos crimes e delitos e falar: Senhor, eu pequei, a misericórdia te toma, o perdão te envolve, o Espírito Santo vem sobre você, a misericórdia de Deus. Quem é semelhante ao Senhor, que perdoa as iniquidades do pecado, que não guarda o restante da herança do teu povo? Vamos se levantar, gente. Vamos se levantar. Não vamos se conformar. O chamado de Deus é: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com esses crimes,
com essa bandidagem, com essa criminalidade, com esse assalto à nação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmão, semana que vem nós vamos fazer evangelismo. O certo era toda a igreja estar lá. O certo era toda a igreja estar lá com o panfleto, adorando, cantando, abordando criança, idoso, velho, todo mundo pregando o evangelho de Deus. Quinta-feira eu vou pregar sobre evangelismo, sobre como abordar, o que falar. Vou dar dicas, pequenas dicas, principais e fundamentais. Irmãos, a gente está tratando de eternidade. Eu não estou falando da roupa que você vai comprar ou da gravata que você vai trocar, do carro novo que você... Não estou falando disso. Eu estou falando de eternidade, de céu ou de inferno, de vida ou de morte. Essa palavra é para os adúlteros. Pessoas que traem suas esposas e não ligam. Pastor, não traio não, só vejo um videozinho pornográfico. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Lascívia, mentira, trambique, vícios, profanação, mulheres que mentem para os maridos, que traem também seus esposos, vaidade, opulência, orgulho, prepotência, inveja. Arrependa-se. A mensagem ainda é a mesma: arrependa-se. Pode ver, o pastor ele tem um tema, ele coloca tudo, ele roda tudo, dá contexto histórico, fala disso, daquilo, vem na aplicação pessoal, coloca, mas sempre vai terminar no quê? Arrependa-se, 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 arrependa-se. Irmão, se você está aqui hoje assim, por favor, não vai para casa, não vai para casa sem o perdão, sem a misericórdia de Deus, por favor. O diabo é mestre em matar, em destruir, em ceifar. Hoje o Senhor quer escrever o teu nome no livro da vida. Fique de pé comigo se você pode, por favor.